Olá, meu povo, tudo bom? Professor Heber aqui, trazendo para você o comentário de uma prova da banca FCC nível superior, que aconteceu agora em agosto, agora neste domingo, dia 25, e eu quero comentar aqui para vocês essa prova de português, tá bom? Vamos lá. A Ilha do Conhecimento e o Oceano do Desconhecido. A totalidade do nosso conhecimento acumulado constitui uma ilha que eu chamo de Ilha do Conhecimento. Por conhecimento, refiro-me principalmente ao conhecimento científico e tecnológico, embora a ilha também possa incluir as criações artísticas e culturais da humanidade no decorrer da história. A Ilha do Conhecimento é cercada por um vasto oceano, o inexplorado oceano do desconhecido, onde, inevitavelmente, ocultam-se os inúmeros mistérios. Aí vem aqui agora o detalhe que é importante. Imaginemos, então, que a ilha do conhecimento cresce a cada vez que descobrimos algo mais sobre o mundo e sobre nós. Muitas vezes, esse conhecimento faz um percurso incerto, refletido na região costeira da ilha, cuja geografia dramática representa a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Considere-se ainda que o conhecimento pode até retroceder quando ideias que achávamos corretas têm de ser abandonadas à luz de novas descobertas. O crescimento da ilha tem uma consequência tão surpreendente quanto essencial. Seria razoável supor que, quanto mais sabemos sobre o mundo, mais perto estaríamos de um destino final, que alguns chamam de teoria de tudo e outros de realidade última. No entanto, vemos que quando a ilha do conhecimento cresce, nossa ignorância também cresce. Olha aqui, a ilha do conhecimento cresce, nossa ignorância também cresce. Delimitada pelo perímetro da ilha, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, aprender mais sobre o mundo não nos aproxima do destino final, cuja existência não passa de uma suposição alimentada por esperanças infundadas, mas sim leva a novas perguntas e mistérios. Quanto mais sabemos, melhor nos damos conta de nossa ignorância e mais perguntas somos capazes de fazer. Acho que você está me perguntando por que ele está grifando tanto esse mais também faz. Vamos ver. O impulso criativo, o desejo que temos de sempre querer saber mais, vem justamente da atração pelo mistério, da compulsão que temos de ir além das fronteiras do conhecido. O alargamento da ilha do conhecimento é também um alargamento do oceano no desconhecido. O não saber é a musa do saber. Marcelo Gleisi é fantástico, muito bom. Marcelo Gleisi é excelente. Arrebentou aí nesse texto, viu? E por que eu cliquei tanto, sublinhei aqueles elementos? Porque eu estava, quando eu peguei a leitura de primeira, eu vi que ele estava valorizando uma palavrinha ali, que é uma relação semântica muito próxima, muito comum nas nossas estruturas textuais, e também ela é comum dentro do mundo gramatical, que são exatamente as orações adverbiais proporcionais, à medida que, à proporção que, quanto mais. E eu percebi que isso estava acontecendo em pelo menos 2 parágrafos. Então, quando eu vi isso, eu digo, não, ele vai valorizar. A FCC tem que valorizar essa questão de proporcionalidade. Então, se ela vai valorizar a questão de proporcionalidade, vai colocar isso no texto, certamente. No texto, não, na prova, certamente. Aí, olha o que acontece na questão. Vou começar aqui exatamente na questão 2. Eu vou para 1 daqui a pouquinho.
para a gente não pegar o fio da meada do texto. Entre o que chama de ilha de conhecimento e o oceano do desconhecido, o autor do texto estabelece uma relação na qual esses dois elementos. Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse o que a vocês, que eu tinha visto uma relação de proporcionalidade ali, naqueles dois parágrafos. Aí eu disse, eu vou procurar pelo menos uma alternativa onde tem o termo proporcionalidade, ou proporção, ou à medida que, ou quanto mais. Aí temos aqui no item 2, tem sua, o item 2, questão 2, letra A, nesse tipo de prova, só deixando bem claro, tem sua dimensão ampliada numa proporção de crescimento que se revela comum a ambos. Ou seja, quanto mais conhecimento você tiver, mais o desconhecido estará, porque vai abrindo ali o campo, abrindo ali aquela situação, e o texto fala sobre isso. Cresce também o desconhecido e cresce a vontade de você entrar naquele mundo desconhecido, porque mais perguntas estarão presentes na sua vida. Nossa resposta é a letra A. É isso aí. Então, olha, letra A. Perceba que a letra B, ele trabalha com a questão de finalidade, para quê? Letra C, ele trabalha com opõe-se e oposição. A letra D, ele trabalha com a questão meio que de uma reciprocidade, olha, dialogam fraternalmente para poderem atingir, vem a questão da finalidade. E a letra E é a questão da exclusão, que torna inoperante qualquer projeto científico, nada disso. Então, a nossa resposta é a letra A, somente com a questão de relação semântica entre as orações FCC, detonou nessa questão, muito boa questão mesmo. Agora sim, vamos à primeira. Questão de verbos, a banca adora isso. Não estou desvalorizando a questão de verbos de jeito nenhum. É porque a gente estava na leitura, então eu achei melhor a gente trabalhar com ela. Aqui a banca põe correlação verbal, e ela gosta muito de trabalhar correlação verbal com aquela história do se com uria, tá? O se com uria. E trabalhar também as relações de presente, futuro do presente, com futuro do subjuntivo. Aí ela põe, seria razoável supor que quanto mais sabemos sobre o mundo, mais perto estaríamos de um destino final. Mantém-se a adequada correlação entre os tempos e modos das formas verbais sublinhadas na frase acima, caso elas sejam substituídas na ordem dada por. Então, vamos lá. Olha, tem uma correlação que é a seguinte. Eu tenho como falei ainda há pouco, futuro do presente, e ele vai se casar com o futuro do subjuntivo. Tá? Por exemplo, eu avisarei a você, futuro do presente, quando eu fizer a prova, futuro do subjuntivo. Eu avisaria a você se eu fizesse a prova, futuro do pretérito com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Então, vamos aqui trabalhar. Nós temos situações que estão mostrando para nós as estruturas iniciadas com o futuro. Olha, será, 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 teria sido, teria sido. Eu não posso dizer teria sido sabermos. Não posso, de forma alguma. Porque teria sido soubéssemos. Seria assim. Tá? Teria com si. Então, nem a letra A, nem a letra B. Será, aí a letra C vem será, que é futuro do presente do indicativo, quando soubermos, futuro do subjuntivo, ótimo. Só que aqui, olha, ele colocou estivéssemos, não pode. Tá bom? Então, você elimina tanto letra A, B e C. Letra D, ele colocou aqui soubéssemos. Letra D, será, futuro do presente do indicativo, mas futuro do subjuntivo. Desculpa, futuro do subjuntivo, mas futuro do presente.
Eu disse futuro subjuntivo colocando os dois. Mas, na verdade, eu tenho aqui, olha, futuro do presente, futuro do subjuntivo e futuro do presente. Resposta nossa, letra E. Maravilha! Letra E. Aí está para você a situação. Viu? Então, temos o nosso gabarito, letra E, resolvidíssimo aqui, na primeira questão. Segunda questão, nós já vimos, aqui foi a letra A. A terceira questão, eu nunca vi a banca FCC colocar uma questão tão fácil como essa. Olha o que ela diz, gente. Ao concluir seu texto, diz o autor, o não saber é a musa do saber. Uma afirmação que pode ser justificada por esse segmento do texto. Vamos lá. Observe aqui o seguinte. Ao concluir, então, ao concluir está aqui no final, né? O não saber é a musa do saber. Olha a conclusão qual é. O impulso criativo, o desejo que temos de sempre querer mais, vem justamente da atração pelo mistério, da compulsão que temos de ir além das fronteiras do conhecido. Olha só. Então, vem disso aí. Esse desejo vem disso aí, o não saber é a musa do saber. Então, essa questão, ela vai trazer para nós algo que está no finalzinho do texto, no último parágrafo do texto. E é exatamente a compulsão. Perceba que todas as outras alternativas estão, olha, em parágrafos diferentes. Mas só esta daqui está no quarto parágrafo, que é exatamente a conclusão. Resposta letra B de bola. Meu Deus, essa daqui foi boa, viu? Foi fácil. Próxima questão. Respeitando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em. Olha o que ele pôs aqui, já começou errado. Consequência, dizendo que é igual a causa. Claro que não, né, gente? Suposição alimentada por esperanças infundadas. Hipótese despojada por anseios indefinidos. Olha, indefinidos não exatamente vai ser o termo infundados. Tá? Então, infundado é aquilo que não tem base, que não tem ali estrutura. Tá? Indefinido é algo que vamos dizer que não está ainda certo de que é exatamente aquele elemento, mas ele faz parte. Um pronome indefinido, por exemplo, eu digo alguns chegaram, não digo exatamente quais. Tá? E despojada não seria alimentada. Né? Próximo, totalidade do nosso conhecimento acumulado. Integridade do nosso saber admitido. Admitido é aquilo que se tolera, né? Não é um acumulado. Admitido, quando você admite alguma coisa, quando você considera alguma coisa, quando você algo considerável, algo que você admite, algo que você chancela, tá? Mas acumulado não. Acumulado é aquilo que com o tempo vem, tá bom? É aquilo que ao longo do tempo vem, não é exatamente o admitido. Embora a ilha possa incluir, embora e não obstante, são sinônimos que são exatamente o quê? São conjunções concessivas. Eu percebi que a banca neste concurso do qual esta prova fez parte, não exatamente, não estou me referindo somente a esta prova, tá? Porque houve várias provas de português, mas ela deu uma ênfase absurda à concessão. Então, embora e não obstante, são termos concessivos. A ilha também possa incluir, não obstante seja possível, então também possa. E aí o também, Heber, o ainda. Se ela possa incluir, que ela ainda abarque isso. Resposta, letra D de dado. Esse crescimento faz um percurso incerto, tal progressão implica
um roteiro inviável. Incerto não exatamente é inviável, tá? Inviável é não possível. Incerto é possível, porém errado, tá bom? Então aí está a nossa resposta, letra D de dado, aqui está, perfeito, quarta questão. Quinta questão, muito boa, tudo isso trabalhado, né? O que eu acho legal, porque tudo isso foi trabalhado na nossa mentoria FCC 2024, foi muito bom isso. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, as perguntas que suas respostas ignoramos, aqui seriam as perguntas cujas respostas ignoramos. Ressurgem sempre sobre a forma de novos enigmas. A atração dos mistérios é uma força de que somos movidos. Quem é movido não é movido de, é movido por. Acreditarmos, um saber em que acreditamos poder atingir. Um saber que acreditamos poder atingir. Quem atinge, atinge algo. Você vai pegar a regência do último verbo, tá? O conhecimento do qual o autor se refere. Quem se refere a. Numa ilha em cuja faz fronteira. Como é que depois de cuja vem verbo, gente? Depois de cuja só pode vir substantivo. Então, podre isso aqui, tá? Seria uma ilha que faz fronteira. D. Essa ilha é um lugar aonde se incluem as artes. Então, não vai ser aonde, vai ser onde. Você viu comigo que você usa o aonde se houver um pedido de preposição a mais o lugar, que é onde? A mais onde. Então, a aqui não existe. E aquelas que temos uma grande admiração, quem tem admiração por algo. Então, está errado também a letra D. E letra E, quem está sujeito a maravilha. E sequer contávamos, quem conta, conta com algo maravilha. A resposta, a letra E, questão trabalhada logo nas primeiras aulas da nossa mentoria FCC 2024. Sexta questão, concordância verbal, também trabalhada na nossa mentoria. A forma verbal concorda com seu sujeito nesta reconstrução de um segmento do texto. É o verbo concordando com o seu sujeito, né, gente? Então, devem-se aos percursos incertos esse crescimento. Esse crescimento deve-se. Sujeito a esse crescimento, tá? Letra B. Aproxima-nos da existência de um destino algumas esperanças. O sujeito é o termo esperança, então aqui vai ficar aproximam-nos. Incluem-se as criações. Então, aquilo que eu sempre digo, né? Verbo mais se concordando com o nome em que está sem preposição, para ficar mais simples. Foi exatamente o que caiu, o que eu disse lá na nossa mentoria e nos aulões. Resposta letra C. A totalidade constituem-se. Que horror! A totalidade constitui-se. E consequências tão surpreendentes advêm com circunflexo. É isso aí. Resposta nossa, letra C. Em defesa da vida. Durante uma recepção em Nova York, conversava com alguns executivos da área financeira, quando mais um convidado se agregou ao grupo, anunciando que seu dia fora glorioso. O recém-chegado era advogado e passara a tarde trabalhando na aquisição do grupo financeiro X, uma compra de 12 bilhões e meio de dólares. Ele acrescentou com orgulho que muito cedo só sobrarão no mundo 4 ou, no máximo, 5 bancos globais. Desrespeitei as convenções do bom convívio social e interrompi o relato entusiasmado do jovem advogado para declarar que acho essas fusões péssimas. Ou seja, ele discordou do rapaz, né? Claro, Contardo, ele era assim, infelizmente ele não está mais entre nós. Contardo Caligares, um excelente, excelente cronista, apesar de você for olhar
biografia dele, ele não vai aparecer em primeiro como um cronista, e sim como um terapeuta, né? Ele era um analista, psicólogo analista, excelente, excelente mesmo. Sempre gostei muito do que ele escreve. Escrevia e escreve. Para mim fica a obra. Ele morreu aos 80 anos. E ele, personalidade sempre muito forte, sempre dizia o que achava. E ele disse o seguinte: a ideia de que sobram poucos ou enormes bancos me apavora e me indigna. Ele ficava apavorado com aquilo, essas fusões, e achava isso péssimo. E ele explicou: eu não voto em bancos, não escolho políticas financeiras nem gerentes administrativos. Meu controle, bem limitado, sobre o mundo passa pelas eleições e pelo pequeno alcance de atividades políticas locais. Ou seja, então ele discorda porque ele tem a questão do lado dele como cidadão, pelo sistema democrático, mostrando a questão da eleição. Ele ali coloca o representante e não que o mundo seja dominado por bancos. Ele se posiciona bem, tá, em relação a isso. E meu controle passa pelas eleições e pelo pequeno alcance de atividades políticas locais. Essa questão social. Né? Ora, acrescentei, quando as forças que movem as finanças mundiais, são colossos mais poderosos que os governos nacionais, o exercício democrático fica comprometido. Tá? Então, ele deixa bem claro isso. Ou seja, quando as forças que movem as finanças, quando os bancos, eles são mais poderosos que os governos, aí a democracia já era. Que diferença faria meu voto no mundo onde 4 bancos decidem quando, como e aonde vai o capital? Com minha cédula na mão, ou tomando a palavra numa associação de pais e mestres, vou ser feito de palhaço. Enquanto algum escritório de Zurique ou de Nova York, homens em quem nenhum povo votou, decidem se e como a nossa comunidade receberá crédito, investimentos. Se você perguntar para alguém o que é mais importante que tudo, a resposta provavelmente será a vida. Nada mais justo, pois que tenhamos algum controle sobre ela. Excelente. Então, veja, ele pega um assunto por muitos rejeitado, que é o assunto que envolve dinheiro, política e tal, e ele traz para um contexto no final sobre a vida. Achei muito bom e Contardo colocando aí um texto Terra de Ninguém. Excelente. Contardo Caligares. Aí a banca põe aqui para nós o seguinte. Isso é a questão número 7, né? É. Atente para as seguintes orações. Os grandes bancos estão fundindo-se, juntando. A fusão de grandes bancos desagrada o autor. Desagrada totalmente, vocês viram, né? E eu também comentei a respeito. E aqui ele está dizendo que a fusão de grandes bancos compromete a democracia. Isso é o quê? Isso é exatamente a argumentação dele. Ele argumenta que desagrada. Se a argumentação dele, ele está dizendo o porquê desagrada. Então, vamos lá, o que diz a primeira situação: ainda que se fundam os grandes bancos, comprometem a democracia e desagradam o autor. Nós temos aqui o ainda que. O ainda que, nesse caso, tá? Temos um problema aqui, e é uma concessão. Não temos uma relação de concessão aí. Nós temos uma relação aqui, olha, de motivo, somente. É o motivo de isso desagradar o autor. Tá bom? O motivo de desagradar o autor é esse. Compromete a democracia. Então, ainda aqui está fora. O autor se desagrada com o comprometimento da democracia enquanto os bancos se fundem. Ele não se desagrada enquanto. Na verdade, ele se desagrada por quê e não enquanto. Tá?
Então, por que essa fusão aí, esse comprometimento da democracia é o motivo que faz, tá, com que ele não concorde. Então, vamos lá. O autor desagrada o autor. A fusão de grandes bancos, uma vez que essa fusão, olha aqui, compromete a fusão, ela é a fusão, compromete a democracia. Perfeitamente, resposta à letra C. Tá? A fusão de grandes bancos, de cuja. Ixi, Maria, que além disso está gramaticalmente errado. De cuja o autor. Depois, como é que depois de cuja você vai colocar um artigo, gente? Se os grandes bancos estão fundindo-se, isso desagrada o autor, porque se compromete com a democracia. Não é se compromete, é compromete a democracia. Tá? Se comprometer é diferente de comprometer. Se comprometer é uma pessoa se comprometer com algo, tá? Ela ter compromisso. E outra coisa, quando eu digo compromete a democracia, deixa a democracia, põe a democracia em xeque. Tá? Então, são elementos totalmente diferentes. Resposta à letra C, questão excelente deve ser. A ideia de que sobram só poucos enormes bancos me apavora e me indigna. Essa relação negativa do autor deve ser o fato de que, para ele, o que é que acontece para ele nesse caso? Aqui, nessa questão número 8. As declarações de um jovem mostram confiança excessiva? Não. Não, o problema não é em relação ao jovem. Ele não tem um posicionamento em relação ao coitado do jovem. Não, o rapaz está ali. Então, ele tem um posicionamento, o jovem tem um dele. Não é a declaração do jovem mostra confiança excessiva, não. Ele pode mostrar toda a confiança do mundo. É algo que é mais forte do que isso. Especulações vagas sobre o universo financeiro não deveriam ser elaboradas ao longo de uma recepção social. Claro que não, isso é uma questão epônima dentro da situação. Os grandes conglomerados financeiros constituem concorrência desleal para com os pequenos conglomerados. Não. O poder de decisão sobre o que importa para a vida das pessoas deve passar por suas escolhas, ou seja, as escolhas políticas da pessoa e as escolhas pessoais. É isso aí. Resposta, letra D de dado. Ele deixa bem claro isso, gente, novamente. Onde é que ele deixa bem claro isso? Ele deixa bem clara a situação. Eu não voto em bancos, não escolho políticas financeiras nem gerentes administrativos. Meu controle sobre o mundo passa pelas eleições e pelo alcance de atividades políticas e sociais locais. Ora, quando as forças que movem as finanças mundiais são colossos mais poderosos que os governos nacionais, o exercício democrático fica comprometido. Então, aí está a nossa resposta para essa questão. Nossa resposta fica na letra D de dado. Ué, porque na letra E, as instituições federais não deveriam associar-se às regras do poder que constituem um Estado nacional. Olha, ele está falando sobre o que é que o apavora. Tá? Quando ele diz me apavora, é quando é uma coisa muito dele nesse contexto, e não do outro, é dele, é uma questão do autor. Olha aqui, ó, para ele. Tá ok? Então é uma coisa muito focada nele. Então você percebe que isso só fica focado nele quando ele diz o poder de decisão sobre o que importa para a vida das pessoas deve passar por suas escolhas, pelas escolhas das pessoas, mas isso o envolve. Resposta à letra D de dado. Nona questão. No terceiro parágrafo, afirma-se o exercício democrático fica comprometido quando? Então, quando é que ele fica comprometido? Então, você acertando a oitava, você acerta a nona também. Ó. A representação política da vontade popular não participa das decisões dos grupos financeiros globalizados. Não é o que ele diz? Quando os bancos vão e tomam decisão que eles ficam acima das representações de quem você colocou ali do governo e tal, quando acontece isso,
fica comprometida a democracia. Então, quando a representação popular, política popular, não participa das decisões dos grupos financeiros globalizados. Resposta nossa, letra A. É isso aí. Nossa resposta, letra A. Terceiro parágrafo deixa isso bem claro. Aqui, olha. Tá? Aqui, ó. Quando as forças que movem as finanças são colossos mais poderosos que os governos nacionais, o exercício democrático fica comprometido. Essa aqui ficou de graça, né, gente? Ficou bem fácil mesmo essa. Maravilha. Então, a resposta nossa aqui está letra A. Décima, desrespeitei as convenções. Transposição de voz, você viu isso comigo? Uma aula só de vozes verbais, você viu isso? Interrompi o relator. Se eu tenho um verbo na ativa, eu terei 2 verbos na passiva. E o penúltimo deles será o verbo ser, que vai ficar no mesmo tempo do verbo da ativa. E esse verbo ser vai concordar com o novo sujeito, que é o objeto direto da ativa. Você que fez mentoria comigo sabe disso tudo. Então, se eu desrespeitei as convenções, desrespeitei está no pretérito perfeito. Logo, você vai deixar o verbo ser também no pretérito perfeito. É porque as convenções elas foram desrespeitadas. Se eu interrompi o relato, é porque o relato foi interrompido. Então, nós temos aqui letra B de bola. As convenções foram desrespeitadas e o relato foi interrompido. 10ª questão, letra B de bola. Perfeito. 11ª, pontuação. É plenamente adequada a pontuação da seguinte frase. Não é de se esperar que em situações sociais, olha, em situações sociais é um termo adverbial. Ele está aqui intercalado. Então, se eu pus uma vírgula aqui depois do que, iniciando o termo adverbial, eu vou finalizar o termo com a vírgula, tá? Em situações sociais. Se eu pus uma perninha, eu vou ter de pôr a outra também. Então, a letra A está fora. Letra B, tem outro erro aqui, ó. Letra A, que, inclusive, vírgula podem. Inclusive é que, vírgula. Se eu pus uma vírgula aqui, tem que ter uma vírgula antes de inclusive. Ah, mas o que ficou entre vírgulas? Como é que o que pode ficar entre vírgulas? Não é o que está entre vírgulas. Quem está entre vírgulas é o inclusive. Ok? A indignação do autor diante das ponderações do advogado. Mesma coisa da letra A, mesmo erro. Diante das ponderações do advogado, a indignação deveu-se, sobretudo, ao fato de que elas não levavam em conta algo. Aí não tem essa vírgula aqui. Levavam em conta o quê? Os princípios de uma democracia. Não há vírgula entre o verbo e o seu sujeito. O verbo e o seu complemento e o verbo e o seu sujeito. Não há como abrir mão. Quem abre mão de algo, não tem essa vírgula aqui. Você não pode, de jeito nenhum, atrapalhar a regência, diante da qual se mostram insensíveis. Quem é que se mostra insensíveis? Os tecnocratas. Não há vírgula entre o verbo e o seu sujeito. Dizia o recém-chegado, antes de ser interrompido pelo autor. Perfeito, aqui você tem uma oração com valor de tempo, ela está intercalada, oração subordinada intercalada, está aí, obrigatoriamente identificar entre vírgulas, que a fusão de grandes bancos já seria uma tendência irreversível. Vírgula, já encaminhada, vírgula, aliás. Esse aliás, essa vírgula antes do aliás, é uma vírgula enfática, para enfatizar. Bom? O autor não se mostrou agradado com quem se mostra agradado com, que não pode ter essa vírgula, porque você não pode quebrar a regência nominal e nem verbal.
Tá? Tanto assim que logo a abateu valendo-se de uma argumentação, rebateu, desculpa, valendo-se de uma argumentação polêmica. Então, resposta nossa é letra D de dado, porque esse material aqui, ele às vezes eu não enxergo, já não enxergo muito bem. E às vezes eu fico sem ver determinada coisa, tá? Mas tá dando para ver direitinho. Ah, eu gostei tanto desse texto, gente. Agora não veio o autor, fiquei puto. Não veio o autor. A glória do braço quebrado. Impressionante, eu me lembrei da minha infância, aconteceu isso comigo. Eu era a pessoa do braço quebrado. 9 anos. Quando certo dia apareceu na escola um coleguinha com o braço engessado e preso a uma tipóia, a inveja foi geral. Que sorte é dele, pensava cada um de nós. E todo mundo acabou correndo a assinar o nome no gesso do braço do colega, que não disfarçava o custo de sua súbita importância. Há pequenos defeitos que nos nobilitam aos olhos dos outros, que chamam a atenção para todos nós, né? Chamam a atenção de todos para nós. Pequenos defeitos nobilitam. O braço quebrado do coleguinha foi minha primeira lição sobre a vantagem de se fazer notar, não importa como. O velho Machado de Assis considerava que não é de todo mal alguém cair de uma caleça na rua povoada, desde que isso ajude a circular para a cidade. Pela cidade, o nome do dono do tombo espetacular. Hoje em dia, convenhamos, o fenômeno nas redes sociais veio para facilitar muita coisa. Parece travar-se nelas uma disputa para ver quem tem o maior braço quebrado, ou seja, quem aparece mais, quem é mais visualizado, quem é mais visto, quem é mais notado. E veio uma questão de discurso, gente. Você que trabalhou tanto comigo na mentoria, mudança de discurso, uma aula só sobre isso. Tem uma tabelinha dessa mudança de discurso. Olha que delícia, caiu. Eu disse que cairia, caiu. Olha, disse a um colega, confesso. Confesso é o que é presente do indicativo. Quando nós colocamos o presente do indicativo no discurso indireto, ele vai virar passado. Mas qual é o passado? Quando passa para o discurso indireto, tem que ficar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, se eu tenho o verbo confessar, confessar, verbo de primeira conjugação, AR, confesso, verbo confessar. Logo, o pretérito imperfeito dele vai ser o quê? Da aula 2 a gente viu isso. Na aula 2 a gente viu sobre tempo verbal e na aula 3 sobre a transposição do discurso direto para o indireto. O presente do indicativo vai virar pretérito imperfeito do indicativo. Se é de primeira conjugação, você vai procurar exatamente onde tem vá. Onde é que tem vá aqui? Letra A. Disse a um colega que eu confessava ter ficado com inveja daquele braço quebrado, e se ele também não ficara, se ele também não tinha ficado. Pronto. Então, olha, perceba que a única alternativa que tem isso é a letra A. A única. Resposta, a letra A. Maravilha. As outras todas não cabem. Porque, ó, que eu mesmo confesso. Que eu confesso. Quando fiquei, confesso, não pode. Não pode de jeito nenhum. Porque o discurso direto, você sabe que é a transcrição literal da fala. E o discurso indireto é quando você transcreve a fala de alguém com suas palavras. Tá? Isso aqui eu expliquei, dei até dica no meu Instagram, hein? Se você não me segue, siga aí, @ebervieira. Eu dei dicas, está lá no meu Instagram.
dizendo que aconteceria no discurso indireto sempre o verbo no passado. O episódio do braço quebrado de um coleguinha da escola, relatado pelo autor, deixou-lhe a convicção de que pequenos erros acidentais podem se tornar mais censuráveis do que os vícios praticados. A Não, não é censurável. Esse censurável aqui. A solidariedade humana pode transmitir. Não, para isso não foi solidariedade, não. Um infortúnio compartilhado pode tornar muitos por conta de sua carga dramática. Os vícios naturais de alguém são logo reconhecidos por aqueles que também o têm? Não. Há incidentes pessoais negativos, por isso que eu grifei aqui, olha. Pequenos defeitos. Então, isso foi um incidente que aconteceu com ele. Foi uma coisa negativa? Foi. Foi um defeito, né? Então, a gente vai levar para esse caso aqui do negativo. Por isso que eu grifei lá o negativo. Negativos que podem se tornar socialmente, aí vem a questão da rede social, prestigiosos. Então, 13, letra E, aí está para você. 14. Há pequenos defeitos que nos nobilitam aos olhos dos outros. Uma nova redação da frase acima que mantenha a sua correção e preserve seu sentido básico está em. Ao olhar alheio, podem haver. Se você sabe que a gente viu sobre o verbo haver, quando ele está sozinho ou quando ele for o último de uma estrutura composta, quem estiver antes dele fica no singular. Então, isso aqui já está fora. Há quem veja nobreza onde minimizamos nossos acidentes. E não tem momento aí de minimizamos, né, gente? E outra coisa, não tem onde aqui, nesse caso, não seria onde, não seria lugar, tá? Erros ocultos são magnânimos quando olhados de fora. Não são erros ocultos, né? Então, mínimos senões, senão é um defeito. Substantivo, senão, quando ele é um substantivo, por exemplo, eu estou com um senão no meu ar-condicionado, eu estou com um defeito no ar-condicionado, o ar-condicionado está com defeito. Tá? O meu ar-condicionado está com um senão, ele está com um defeito. Então, há pequenos defeitos, mínimos senões, há que nos dignificam ao olhar alheio. O que é alheio é aquilo que é dos outros. Resposta letra D, perfeito. Tem subterfúgios nossos que são olhados como virtudes. Não é isso que está sendo em jogo. Sendo colocado em jogo. E outra coisa, tem, nunca use tem no lugar do verbo haver, a FCC detesta. Isso aqui, algumas bancas consideram sim, linguisticamente, mas a FCC não. Você vai colocar, aqui não seria a, aqui não seria tem, seria a. A, tá bom? Verbo haver. E agora, para finalizar, a banca diz: o fenômeno das redes sociais veio para facilitar muita coisa. Considerando-se o contexto, caso o autor do texto desejasse explicitar o sentido da frase acima, poderia se valer do sinal de dois pontos, aí a gente vai e coloca dois pontos, tá? E acrescentar este segmento, ou seja, ele vai explicar por que o fenômeno das redes sociais veio para facilitar muita coisa. Hein? Por quê? Não há mais desculpa para a falta de imaginação, porque todos podem propagar o que lhes parece vantajoso. Já não é mais difícil encontrar pessoas nobres. Hoje todo mundo sabe quais os defeitos de quem. Seria isso? Ou, portanto, é preciso aproveitar a justiça que aqui se propaga. Então, você percebe, aqui na estrutura, que quando ele diz aqui para facilitar muita coisa, o social tem muito a ver com todo mundo, né? E facilitar, porque todos podem propagar o que lhes parece
vantajoso. Resposta, letra B de bola. E eu espero que você tenha curtido aqui essa nossa observação, essa nossa impressão sobre esta prova. Tá bom? Grande abraço para você e que tudo aqui tenha ocorrido bem na sua prova, se você a fez. E se você não fez, se você ainda vai fazer alguma prova da FCC, que bom, né? Que você ainda está em tempo de dar uma observada nos detalhes que ela mete. Abraço, gente. Tchau, tchau.